Nesse conteúdo de campo elétrico gerado por várias cargas pontiformes, quem comanda a resolução são os vetores que a gente desenha conforme o campo de afastamento ou aproximação das cargas geradoras. Então, nós vamos fazer um exemplo 2 aqui do livro que diz o seguinte: duas cargas positivas iguais a Q ocupam os vértices B e C de um triângulo equilátero de lado 20 centímetros. Determine a intensidade, ou seja, o valor do campo elétrico resultante no vértice A. São dados os valores das cargas e a constante eletrostática 9 vezes 10 na 9. Então, aqui no nosso exemplo, eu desenhei um triângulo equilátero. Vocês podem observar que não é igual ao do livro, porque o desenho não veio na questão, então eu desenho o triângulo equilátero que eu quiser. Coloquei um vértice C, vértice B e o vértice A eu optei por colocar aqui. No vértice B, o problema dizia que tinha uma carga positiva, então coloquei um mais ali. No vértice C também a mesma carga positiva. Como o triângulo é equilátero e todos os lados têm 20 centímetros, e a gente sabe que a soma dos ângulos internos tem que dar 180. Então, cada um dos ângulos é 60 graus, que também é 60 graus. No primeiro momento, eu desenho como é o campo elétrico gerado por cada carga separadamente. Então, eu esqueço uma parte do triângulo equilátero e desenho o campo elétrico gerado por essa carga B aqui, ó. Ela é positiva, então do ponto eu vou afastar um campo elétrico. Agora, eu vou desenhar o campo elétrico gerado somente pela carga C. Carga C é positiva, então do ponto eu vou afastar novamente uma flecha, que é o campo elétrico em C. Como eu sei que o ângulo aqui é de 60 graus, eu sei também que o ângulo aqui entre os dois campos elétricos também é de 60 graus. Logo, o campo elétrico resultante vai fechar o paralelogramo aqui embaixo. Esse aqui é o valor que eu vou determinar. Como é que eu determino ele? Eu vou calcular o campo elétrico do B, vou calcular o campo elétrico do C e depois eu vou aplicar a regra do paralelogramo, que aos poucos eu vou explicando. Primeiro, calculei o campo elétrico em B, com a fórmula que possui distância. Coloquei as variáveis aqui, os valores, determinei 18 vezes 10 na 5 newtons por coulomb. Como a carga de C e a distância de C é igual aos valores do B, eu posso dizer que o campo do C é igual ao campo do B. Isso nem sempre vai acontecer. Aconteceu nesse exemplo aqui. Então, eles são iguais porque as cargas são iguais e as distâncias também são iguais. Agora, pela regra do paralelogramo, eu sei que o campo elétrico resultante, primeiro campo ao quadrado, mais o segundo campo ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, vezes o cosseno do ângulo. O ângulo, nesse caso aqui, é 60 graus. Cosseno de 60 é 1/2. Colocando agora os valores, coloquei a resposta do primeiro, elevei ao quadrado, coloquei a resposta do segundo, elevei ao quadrado, 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, vezes cosseno de 60, 1/2. 2 vezes 1/2 dá para cortar, né? Eles vão se anular. Então, eu elevo o número ao quadrado, os expoentes são multiplicados. Então, 10 na 10. Mesma coisa aqui. E aqui, 18 vezes 18, também 324. E aqui, como é vezes, os expoentes são somados. Então, 10 na 10. Como todos os expoentes são iguais, eu posso somar os valores. Somei os 3 valores, 972 conserva a potência e seu expoente, porque é soma, soma conserva. 972 a gente precisa decompor, então fazendo a decomposição em fatores primos, eu encontrei 2, 2, 3, 3. Juntei de 2 em 2, por quê? Porque a raiz é quadrada, então eu tenho que juntar de 2 em 2. Todo mundo que é quadrado, eu coloco para fora da raiz e multiplico. Então, eu vou ficar com 3 vezes 3, 9, as 2, 18. Esse 3 aqui que não tem expoente ficou dentro da raiz. E o expoente aqui da potência 10, ele é dividido pelo índice. O índice é 2, então 10 dividido por 2, 5. Dali que saiu esse expoente. Resposta, então, do campo, 18, raiz de 3 vezes 10 na 5, newtons por coulomb.
Eu fiz aqui para vocês também um resumo sobre as operações vetoriais. Quando os dois campos vão para o mesmo lado, mesmo sentido, soma-se os valores. Quando um campo vai para um lado e outro para o outro, subtrai-se os valores. Quando a gente tem um ângulo de 90 graus, usa-se Pitágoras. Então, eu já adaptei um Pitágoras aqui para os campos. E quando o ângulo é diferente de 90, diferente de 180, que é esse caso aqui, diferente de 360, que é esse primeiro caso aqui, a gente usa a regra do paralelogramo, que é essa que eu acabei de usar aqui no exemplo 2.